Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com minha vida? E aí, minha irmã? Muita coisa boba que eu coloquei aqui, ó. Vou passar pano pra quando eu tinha 20 anos. E eu que tava vivendo minha vida aí tranquilamente, lembrei que eu tenho um canal no YouTube. Meu Deus do céu. Do nada. Do nada, do nada, do nada. Mais ou menos um ano atrás eu fiz esse canal com o propósito de conversar sobre a vida adulta, sobre as problemáticas. Eu tava cheia de questionamentos, porque pra quem não sabe, a volta de Saturno leva 29 anos. Eu estava completando 29 anos e estava cheia de dúvidas. E aí conversei com a galera, convoquei para conversar comigo também online e foi um papo muito bom, onde eu pude ver que eu não estava sozinha dentro dessas problemáticas, mas foi divertido. Eu coloquei um parte mais jornalística, profissionalmente falando. Eu trouxe muito dos meus posicionamentos, então foi uma troca bem interessante. E aí eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia gravar um vídeo todo mês, pelo menos, falando de todo esse processo do meu último ano nas casas dos 20. E eu esqueci. Tanta coisa aconteceu, mas tanta coisa aconteceu que eu simplesmente esqueci de gravar vídeo ao decorrer de um ano. Então eu estou aqui para gravar o Grand Finale, nem sei se é assim que eu vou dizer, mas meu último vídeo antes de eu completar os meus famosos 30 anos. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Mas eu também achava que aos 29 anos não ia mudar muita coisa na minha vida. E o tanto de coisa que mudou neste ano foi assim, surreal. Surreal. Mas eu vou trazer aqui, na verdade, não um resumão sobre esse último ano, sobre o ano de 2025, mas eu vou trazer sim uma lista. Cadê minha lista? Eu acho que eu já falei em todos os ambientes possíveis que eu tenho uma lista de 30 coisas para fazer antes dos 30. Eu fiz essa lista quando eu estava com 20 anos. Esse papelzinho tem 10 anos que está zanzando comigo. E aí, eu não vou falar de todos os itens aqui, porque eu falo demais. Só essa introdução aqui já foi quase 5 minutos. E eu também tô com preguiça de editar esse vídeo. Então, eu vou falar só de alguns que eu acho mais interessante aqui. E trazer algumas problemáticas e revisões desses últimos 10 anos sobre o que está aqui. Antes de tudo, quando eu fiz essa lista há 10 anos atrás, eu tinha uma ideia que eu não estava fazendo nada na minha vida. O que eu hoje olho e penso, meu Deus, que infantilidade. Porque aos 20 anos, gente, não tem muita coisa para fazer mesmo. Morar com os pais, trabalhar muito, estudar muito. Se bem que agora, perto dos 30, tá do meu jeito. Eu moro com meus pais, eu estudo muito e trabalho muito. Contudo, hoje eu posso me cobrar. Há 10 anos atrás, gente, 20 anos, não tinha nem condições de eu estar fazendo esse tipo de cobrança comigo mesma. Mas mesmo assim, dentro desse sentimento de, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com minha vida, eu peguei e fiz essa lista. A meta era até 2025. Eu vou até focar aqui, ó. Não tá focando. Meta até 2025. A primeira de todas, eu acho essa muito boa, porque ela é muito ridícula. E eu coloquei ela como top 1, que era beijar um desconhecido. Meu Deus do céu. Em minha defesa, quando eu tinha 20 anos, eu nunca tinha ficado com ninguém, eu não sabia o que era isso. Então eu coloquei isso na lista porque assim, eu queria ter, né, o lance romântico. Eu tô chegando aos 30 sem nunca ter tido um relacionamento, mas é muito engraçado como se aos 20 eu tinha isso como uma necessidade, uma precisão, precisava me reafirmar como mulher, ter um relacionamento, beijar desconhecido, etc. E agora nos 30, gente, eu só quero ter paz e dinheiro na conta também. E evoluir espiritualmente. O número 2, muito tradicional. Todo mundo já deve ter colocado na lista. Fazer tatuagem. Eu atualmente tenho 7 tatuagens, nuvezinhas, girafa, frase, etc. Acho foda demais. Mas assim, clichêzão. Eu tô rindo aqui porque eu acabei de pensar assim. Dentro dessas coisas aqui, nem tudo eu realizei, claramente. E aí, tem uma coisa que eu não realizei e que é a coisa mais idiota do mundo, que é andar de carroça. Eu não chego perto de um cavalo, porque eu morro de medo daquele bicho daquele tamanho.
entendeu? Imagina subir numa carroça e ser controlada por um cachorro. Cachorro não, por um cavalo. Pode me dizer que eu que não sei o que eu que mando. Gente, isso aqui, ó, não vai pra lista dos 40, não. O que é mais interessante também de ver aqui é as gambiarras. Porque, por exemplo, tem muita coisa que eu não realizei do jeito que estava aqui. Mas eu dei uma gambiarra pra engabelar aí. Por exemplo, eu coloquei que eu devia aprender a cantar. Só que meu pai disse uma vez, há muito tempo atrás, que eu tava cantando melhorzinha. Então eu peguei e risquei porque eu pensei, pô, né? Meu pai disse que eu canto bem. Eu vou duvidar do meu pai? Não vou nada. Gente, eu coloquei aqui na minha lista aprender a fazer tapioca. Meu Deus. Eu coloquei também pular de paraquedas e pular de asa delta. Eu morro de medo de altura, gente. A minha cama, eu morro de cair na minha cama, pro chão. Imagina pular de paraquedas. Ai, ai. Meu Deus. Ah, acabei de ler um aqui. Que meu Deus. Fazer um show com minhas composições. Eu preciso dizer que aos 20 anos eu realmente acreditava que eu ia viver da arte, entendeu? Que eu ia ser cantora, compositora. Eu achava massa porque eu escrevia muito, então eu achava, sinceramente, que eu ia fazer um show com minhas composições. Gente, eu tô com vergonha de publicar uns stories no Melhores Amigos. Eu tenho vergonha hoje de mostrar os meus textos. Imagina fazer um show com minhas composições. Porque eu parti do princípio que pessoas iam me ouvir cantando, ia gostar das minhas letras e iam no meu show. Aí que eu vi que o tópico baixo é o seguinte era não chorar depois de fazer o meu show com minhas composições. Ai, meu Deus do céu. Eu devia ter colocado não chorar. Porque o tanto que eu choro, meu Deus do céu. Em determinado momento, quando eu tava com essa lista, eu acho que eu tinha passado uns 3, 4 anos. Eu encontrei, né? Porque eu coloquei essa lista de um caderno do ano. Eu tenho um caderno, todos os anos eu tenho um cadernos de escrita íntima. E eu coloquei essa lista em algum desses cadernos e por algum motivo eu encontrei novamente. E aí eu olhei pra lista e ela tava sem nenhum tipo de risco, né? Um ou dois no máximo. E eu pensei, caraca, a vida tá passando e eu não tô fazendo nada que eu disse que eu ia fazer nessa lista. E foi quando eu tive o despertar de que, para além do que eu coloco como meta e projeto, para além do que eu escrevo e digo eu vou fazer, existem inúmeras coisas que elas vão acontecendo sem que a gente tenha colocado isso como objetivo mesmo, tenha escrito. E foi isso que aconteceu. Então eu comecei a notar muitas das coisas que eu tinha vivido e feito para além das 30 coisas, para além do que eu poderia imaginar. Aos 20 anos, quando eu escrevi isso, eu queria muito fazer meu mestrado. Muito. Eu queria muito trabalhar em jornal, mas eu não queria ser jornalista. E eu queria fazer meu mestrado em relações internacionais. Porque eu ainda ia me formar nessa área e me formei nessa área. E é muito louco pensar que depois de 10 anos eu sou jornalista, trabalho com comunicação, mas isso não entrou porque estava na minha listinha de 30 coisas para fazer. Isso entrou muito como um meio de sobrevivência mesmo. Eu precisava de alguma coisa, de uma profissão para seguir firme, para me encontrar profissionalmente. E foi quando o jornalismo voltou para mim. E eu fiz a graduação, fui trabalhar com design e etc. Mas isso não estava planejado. Mas de alguma forma foi sonhado. E aí eu fiz a minha gambiarra, que aqui tá a lista e atrás tá as coisas que eu fiz e que eu acharia interessante lembrar, porque eu tenho uma memória muito fraca. Muito, muito fraca. E uma das coisas que eu acho mais legais que tá nessa lista é que eu participei de um programa de rádio e eu perdi. É idiota, é extremamente idiota, mas eu nunca imaginei que eu poderia participar de um programa de rádio ainda, e perder. E tem tantas outras coisas também. Eu escrevi contos, eu publiquei 2 textos no Blogueira Negras, que era um portal que eu acompanhava muito na época, 2 textos muito fortes também. Eu entrei dentro de um carrinho de supermercado depois da fase adulta. Meu Deus, eu viajei a trabalho para o evento. Meu Deus, que horror. Eu odiei cada segundo, mas foi muito importante cada segundo também. Ah, eu me inscrevi na faculdade de jornalismo em 2020.
Eu pedi demissão em plena pandemia, eu vivi a pandemia. Eu decidi trabalhar com o YouTube em 2021 e eu desisti pouco tempo depois. Eu ganhei um show do Biquíni Cavadão, que eu sou muito fã em 2022. É muito interessante como a vida ela vai se transformando e vai se modificando de uma forma que a gente vai vivendo muito pela sobrevivência e depois a gente vai percebendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Isso quando a gente tem o lucro e a oportunidade de despertar para o que a gente gosta e para o que a gente não gosta. Isso é muito surreal de pensar. Há 10 anos atrás eu não imaginava viver nenhuma das experiências que eu, ao auge dos meus 29 anos, pensei em viver. Tem tanta coisa que aconteceu, tanta coisa interna e externa, tem tanta coisa que eu nem mencionei nessa lista e nem vou mencionar aqui, mas que impactaram tanto a minha vida e mexeram tanto comigo e que mexeram muito com o meu crescimento pessoal. E viver é muito disso. É quase que um improviso, eu não sei dizer exatamente, mas viver é o dia a dia, é o presente. Acaba que existem inúmeras falas e frases épicas e maravilhosas falando sobre não viver o passado, não viver o futuro, e é muito complicado porque ninguém de fato nos ensina a viver o presente, onde a gente deveria viver e não sobreviver. Durante todo esse período, eu sei os momentos que eu simplesmente sobrevivi. Sobrevivi para ter que ganhar dinheiro, sobrevivi para não cair num abismo sem fundo e psicológico, sobrevivi para poder me dar bem com outras pessoas, apesar que algumas nem me faziam bem. Quantas vezes eu me entreguei e me dediquei para coisas que eu nem queria fazer. 10 anos, isso, 10 anos. E eu demorei ainda, eu acho pelo menos, demorei muito a entender a diferença entre o sobreviver e o viver. Do qual eu posso estar muito mais calma, muito mais em paz no auge dos meus 30 anos. E eu sei que isso é um baita privilégio. Viver ele não é fácil, é quase que não é palpável, sabe? Tem tanta coisa contra a gente. E aí a gente tem que acordar no dia seguinte porque a gente tem um boleto para pagar e a gente não necessariamente está fazendo todas as coisas que a gente gostaria de fazer. E a gente entra nesse bolo de sentimento que acaba que a gente menospreza a nossa capacidade de mudança, a nossa capacidade de decidir, optar por outros caminhos. E isso é muito difícil. Quando eu saí de uma graduação, coisa simples, para ir para outra graduação, ter que começar de novo, fazer estágios, novas amizades, etc. Isso para mim foi um peso muito grande, porque eu tive que dar vários passos para trás. E eu sinto que ainda hoje eu tenho que correr muito para estar no mesmo patamar que outras pessoas. E cara, eu só tenho 30 anos, sabe? Eu acho que ninguém nessa idade devia estar correndo tanto ou se sentindo tão desesperado. A gente não deveria estar com essa pressão toda de ter que vencer e de ter que estar tudo muito arrumado, porque a internet, esse universo aqui, nos faz acreditar que a gente tem que estar sempre conectado, feliz, bem, quando o que nos transforma e o que nos faz únicos é o nosso modo de ver a vida. É o nosso modo de encarar as coisas e de buscar soluções para essas coisas. É claro que se o mundo viesse formatadinho, se as coisas viessem mastigadas, ia ser tão maravilhoso, não é? Tão incrível. Mas não vem. Tem uma música do Cartola que fala que o mundo é um moinho. E longe de mim criticar Cartola, mas eu concordo com ele. Não é nem mais. De fato, o mundo vai triturar cada um dos nossos sonhos, dos meus sonhos. Mas a diferença é que, como ser humano, com a capacidade de ser quem eu sou, que é inerente a qualquer pessoa, eu posso ressonhar, reprogramar a rota
e fazer outras coisas. Eu não sei nem como finalizar mais esse vídeo, sendo bem sincera. A questão é que a vida adulta, gente, ela é difícil. Quem me dera voltar a ser criança e ficar olhando as nuvens no céu e vivendo o quão diferente elas são e como elas se transformam naquelas coisas que eu gostaria de imaginar, sabe? Eu quero ver tal coisa e de repente a nuvem se transformava naquilo. Mas se tem uma coisa que esses 10 anos também me ensinou, é que mesmo olhando pro céu e as nuvens se parecendo apenas como nuvens, existe uma beleza muito grande. E eu acho que a vida adulta é um pouco disso. É dolorida, é complicada, mas ainda assim é brilhante poder viver, sabe? Brilhante poder estar fazendo as coisas que eu faço e aceitando muito do que está vindo, com um olhar muito de aprendizado, às vezes um pouquinho de revolta, mas com um desejo enorme de, sei lá, encarar o que vier para frente. E talvez respondendo a minha própria pergunta, como é que tá sendo a vida adulta? Simone, tá sendo bem complicada. Mas algumas coisas você já venceu, você tá gravando um vídeo, sabe? No domingo. É isso. É pequenas vitórias do dia a dia.